Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu queria, de uma forma muito especial, agradecer esse carinho que vocês têm tido por mim, pelo nosso canal, por aquilo que a gente tem tentado levar para vocês, né? E mais uma vez eu estou aqui, né, para falar com vocês que aceitaram o desafio, né, e se tornaram membros do canal, né? Isso é muito importante. Na verdade, eu não sei lidar muito ainda com tudo isso. Essa é a grande verdade. A minha vida, ela está pautada, ela foi pautada há muito tempo já em servir a Deus. Bom, quem conhece um pouquinho do meu testemunho sabe que eu abri mão, né, de muita coisa na minha vida. Aliás, eu abri mão da minha própria vida para viver a vida que Deus tem para mim, o que Deus realmente deseja que eu faça, enfim, né? E nada do que eu fiz até hoje para Deus foi algo ruim ou forçado ou obrigado, não, pelo contrário. Eu me sinto uma pessoa muito feliz, estou muito bem e me sinto realizado por servir a Deus e por viver na dependência de Deus. Por isso que eu estou aqui, antes de qualquer coisa, para agradecer. Deus colocou isso no meu coração de uma forma muito forte. Estava conversando com o bispo Tiago ainda hoje e ele estava me avisando que eu precisava gravar um vídeo especial para aqueles que são membros do canal. E eu vim aqui para o meu quartinho de oração, para o meu canto de oração, para trazer uma mensagem especial. Eu até disse para ele, quando eu vou gravar para vocês, é uma responsabilidade muito grande, porque, primeiro, né, vocês aceitaram o desafio, vocês abriram também o coração, então, de certa forma, eu me identifico com vocês podem se identificar comigo, porque muitos de vocês, eu acho que na grande totalidade, não me conhece pessoalmente, né? E a gente não se conhece pessoalmente, mesmo assim, vocês decidiram acreditar, vocês decidiram confiar, vocês decidiram nos ajudar, né? Se tornaram parceiros dessa obra, desse propósito, desse projeto, que não é do Edilson. Esse projeto não é também da Igreja Moriá. Esse projeto é um projeto de Deus. Eu tenho aprendido isso, é isso que eu quero compartilhar contigo. Então eu estava, antes de vir aqui gravar, eu estava falando com Deus, pedindo para Deus, Senhor, eu quero compartilhar algo. Eu poderia pegar um texto e ministrar sobre esse texto bíblico, mas o Senhor falou, não, vai lá e fala um pouquinho com eles como profeta e diga para eles. Uma das coisas que o Espírito Santo me disse assim, de uma forma muito forte, muito clara, diga para eles que a partir do momento que eles abriram o coração para se tornarem parceiros dessa obra, desse ministério, eles também se tornaram profetas, eles também se tornaram evangelistas, eles também se tornaram pastores, apóstolos, enfim. Você, meu irmão, minha irmã, que faz parte desse projeto, que se tornou membro desse canal, você também agora faz parte de um projeto que tem dois objetivos. Primeiro, levar pessoas a terem um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Que elas conheçam a Jesus, não apenas de ouvir falar. Tem muitas pessoas hoje, amado, que estão assentadas em bancos de igreja e outras tantas estão ocupando os altares, ocupando os púlpitos, cantando, tocando, trabalhando em N ministérios, mas que infelizmente não tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus. Talvez tiveram um encontro com a emoção, tiveram um encontro com a estrutura,
tiveram encontro com aquilo que, de certa forma, os alegrou, os preencheu momentaneamente. Mas ter um encontro real com Jesus faz com que o homem decida e persiga essa decisão, persiga o desejo de se tornar cada dia mais e mais semelhante a Jesus Cristo. Quando você tem um encontro real com Jesus, o que mais a força que começa a dominar o coração da gente, isso serve para você também, entender o que é um encontro real com Jesus. É quando você começa a sentir a necessidade de conhecer mais de Jesus para se tornar mais semelhante a Ele. Nós começamos a querer conhecer Jesus nos seus mínimos detalhes, nas suas frações milimétricas de ações, de pensamentos, de expressões. Então, o encontro real com Jesus faz com que o homem deseje se livrar o mais rápido possível da sua natureza humana, no sentido de pecado, de herança, né, adâmica. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado nos fez se afastar de Deus. E quando eu tenho um encontro com Jesus, eu começo a perceber o quanto eu preciso, né, voltar para perto de Deus. Porque o pecado nos distorce o nosso caráter. O pecado distorce, e distorcendo o nosso caráter, distorce as nossas emoções. Nós passamos a desejar coisas que desagradam o coração de Deus. E o que desagrada o coração de Deus? Tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que nos entristece o coração. Por que o inimigo, por que Satanás, ele bate tanto no ser humano? Por que ele ilude o ser humano, ele atrai o ser humano para perto dele e depois arrebenta com o ser humano? Porque Satanás sabe, amado, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, o meu ministério, que não é meu, é de Deus, eu não sou dono de nada, há muito tempo eu abri mão de tudo para que Ele seja o Senhor de todas as coisas. Então, quando você veio para junto da gente, quando você se tornou membro desse canal, você se tornou também parceiro desse propósito. E eu quero que você tenha cada dia mais e mais esse desejo, esse anseio, essa vontade de ser cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Essa vontade, esse desejo de falar como Jesus, de pensar como Jesus, de tomar atitudes, decisões como Jesus, de ser luz como Jesus foi e é. Porque a palavra nos mostra que por onde Jesus passava, as pessoas eram iluminadas. As trevas simplesmente eram obrigadas a bater em retirada. Quando Jesus chegava, o mal simplesmente tinha que se manifestar e avisar que estava indo embora. A gente vê isso em várias situações, quando doenças são expostas e Jesus repreende e cura todas elas. Em situações em que pessoas endemoniadas, quando Jesus chega, elas se manifestam e ali o mal bate em retirada. Isso é um encontro real com Jesus. O encontro real com Jesus coloca no nosso coração um desejo pela oração, sabe, um sinal. Sabe quando você vai no médico e ele pergunta assim, olha, você está sentindo o quê? O médico normalmente pergunta para a gente, o que é que você está sentindo? Onde está a dor? Onde que está, quais os sinais, os sintomas que você está sentindo?
Da mesma forma, quando você está no pecado, você perde a alegria muito fácil, você tem altos e baixos, você se estressa, você se ira, você se magoa com uma facilidade muito grande, você se chateia, você se ira, né? Mas quando você tem um encontro real com Jesus, você começa a ter uma vontade de ler a Bíblia, de orar, de adorar a Deus, de fazer a diferença na vida das pessoas. É interessante, às vezes eu ouço pessoas contando seus testemunhos, né? E eu acho que vocês já ouviram até. O bispo Tiago, numa das suas pregações, compartilhou que quando ele teve um encontro real com Jesus, uma das coisas que mais ele queria fazer é ir para funerais, ele queria ir lá nos velórios, mas não era só para se solidarizar com a família, com as pessoas que estavam tristes ali pela perda do ente querido. Mas o propósito maior dele era ir lá para orar pelo morto, para o morto ressuscitar. Você sabe que quando a gente tem um encontro real com Jesus, a gente começa, claro, como eu disse, ter vontade de ler a palavra, vontade de orar, vontade de adorar a Deus e vontade, amado, de fazer milagres acontecerem, de fazer com que a palavra de Deus mude a vida de outras pessoas. Então esse é o nosso propósito, é o propósito do nosso ministério, é o propósito da nossa caminhada, fazer com que as pessoas tenham esse encontro real com Jesus e tenham esse desejo de ser semelhante a Ele, de viver realmente tudo aquilo que Ele ensinou e ensina para nós. Porque se você ler a Bíblia 10.000 vezes, você vai aprender 10.000 vezes lições diferentes. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem uma capacidade que nenhum outro livro é capaz de ter. Você pode ler, eu leio muitos livros, né? Já li muitos livros, eu gosto de ler, e eu posso te dizer com muita convicção, com muita tranquilidade. Quando você lê um livro, por mais interessante que seja a história, você lê uma, duas vezes, às vezes, quando é muito interessante mesmo, você quer dar uma relida e tal, mas acabou, você guarda da memória aquilo lá e aprende algumas lições. Mas a Bíblia não. Você lê um salmo hoje e ele fala contigo naquele momento, sobre aquela situação que você está vivendo naquele exato momento. Ele traz uma mensagem para você naquele exato momento. Se você ler amanhã e estiver passando por outra luta, outra mensagem vai ser ministrada. E assim é o poder da palavra de Deus. Ali o Espírito Santo ganha forma e liberdade para nos edificar. E em segundo lugar, eu disse para você 2 propósitos do nosso ministério, do meu ministério, e que agora também faz parte do seu. Você também agora está comigo aqui, como profeta, como instrumento de Deus. As vidas que eu tenho ganhado também são suas, pode ter certeza. Nós estamos ganhando vidas juntos. Nós estamos mudando vidas juntos. Nós vamos celebrar a glória de Deus juntos. E seremos por Ele um dia recebidos nos céus juntos. Por estarmos unidos, cumprindo a palavra do Senhor. Então, levar as pessoas ao encontro real com Jesus. Levá-las a esse momento especial, né? Isso é fundamental. E uma outra coisa, né? Um outro propósito, é ajudar essas pessoas nas suas necessidades físicas, necessidades do dia a dia, necessidades básicas, né? Porque a própria palavra do Senhor nos ensina, amados, que não adianta eu chegar e dizer para a pessoa Jesus te ama, se ela estiver com a barriga vazia. Não vai adiantar muito. Não adianta eu chegar numa criança e dizer, olha, Jesus te ama tanto, você é um querido, uma querida de Jesus, se a barriguinha dela estiver roncando de fome. Não adianta eu chegar para uma pessoa num leito de hospital e dizer, olha, Jesus tem um plano para a sua vida e eu não for
naquele momento, um instrumento para suprir as necessidades daquela pessoa, principalmente as necessidades físicas. Então, o segundo propósito do nosso ministério é levar as pessoas não apenas a um encontro real com Jesus, mas a viverem realmente a provisão que esse encontro real com Jesus pode lhe ocasionar. É ajudar, é facilitar esse momento de transformação. Então, quando você se tornou membro aqui do canal, assumindo o compromisso de uma quantia que pode ser maior ou menor, você que decide, né? Nada por obrigação. Eu sempre deixo isso muito claro, Deus não nos obriga a nada. Tudo que nós fazemos tem que partir realmente de um desejo promovido pela presença do Espírito Santo em nós. Mas quando você oferta aqui, você está ajudando a gente a colocar arroz, feijão, a colocar roupa, calçado, às vezes um remédio, às vezes uma passagem de ônibus, enfim, várias maneiras da gente estar suprindo a necessidade de quem tanto precisa. Então isso não tem preço, isso não tem preço. Mas não tem como, né, a gente mensurar o tamanho da grandeza dessas ações. E é muito bom, amado. É muito bom você poder ajudar pessoas. Isso é ser cristão. Isso é ser patriota. O nosso canal é um canal patriota. E ser patriota é, sim, ser um instrumento que muda a vida das pessoas. Nós somos pelo amor, nós somos pela paz, nós somos pela mão que se estende, que ajuda, que busca aquele que está necessitando de um milagre. Então, que no nome de Jesus Cristo, amado, você seja muito edificado. Eu quero que você saiba, querido e querida, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, ele também é para você. E saiba que todos os dias, em nome de Jesus Cristo, eu vou estar aqui clamando em favor da sua vida. Sem hipocrisia, amado, porque eu também não sou o dono da verdade, eu não sou o melhor pregador desse mundo, eu tenho mais falhas do que acerto, eu não sou um grande teólogo, eu não sou perfeito, não, pelo contrário, se você conviver comigo durante algum tempo, você vai descobrir uma pessoa que falha, uma pessoa que erra, uma pessoa que tem um monte de defeitos, mas uma pessoa que acredito que, como você, deseja também acertar mais do que errar, porque todos nós estamos no mesmo caminho, nós estamos na mesma estrada. Uns decidem parar na beira do caminho, outros decidem entrar pelas roelas que estão, né, dispostas aí ao longo dessa estrada, outros desejam simplesmente voltar atrás, retroceder. Nós decidimos seguir adiante. Vamos ter luta? Muitas. Vamos ter obstáculos? Muitos. Vamos ter momentos de alegria? Demais. De tristezas? Também. Faz parte da vida. A vida é uma lição diária. E o mais gostoso de tudo isso, amado, é que ontem ficou para trás e a gente aprendeu um monte de coisa. E hoje a gente está aprendendo de novo, mais um pouquinho. E aí a gente vai de fé em fé, de glória em glória. Queridão, queridona, você é muito precioso para Deus, para mim e para milhares, talvez milhões de pessoas que ao longo da nossa vida um dia vão ouvir essas palavras e vão ouvir a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus guarde a sua casa, a sua família,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante-se, vá em frente, acredite na vida, porque Deus acredita em você. E diga comigo aí, com toda a força e toda a fé, tudo posso naquele que me fortalece. Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Beijão grandão, abração bem fortão, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Obrigado, você, meu querido e minha querida, meus irmãos e irmãs, membros do canal Apóstolo Edilson. Fica com Deus. Tchau.